Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado, eu sou trader esportivo do canal Pum Trader e aqui eu vou trazer a análise dos jogos da semana. Você que é tipster, você que é apostador, você que é trader, para você se preparar, tá? A partir das minhas análises, você fazer suas operações. Fechou? Cara, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, deixa o like. Cara, toda semana a gente vai fazer a análise dos jogos da semana, vamos fazer fechamentos, vamos fazer a análise dos jogos do fim de semana e sempre para agregar valor para comunidades da pós-esportiva, do trade esportivo e tudo mais. Fechou? Cara, tamo junto e bora pra cima. Começando pelo Argentino Júnior e Fluminense, cara. Joguinho complicado. O Argentino Júnior veio de um grupo complicado, tá? Olha só, um grupo que tinha Independente Del Valle, que foi campeão da Sul-Americana do ano passado. Ganhou o jogo do Flamengo também, naquela Copa que disputa o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. Ganhou do Flamengo. Gigante Flamengo, tá? Um grupo que tinha Independente Del Valle, o Corinthians e o Liverpool, que era um time mais ou menos. Mas o Corinthians e o Independente Del Valle são times complicados para jogar contra na Libertadores, tá? E o Fluminense também passou em primeiro lugar num grupo que era complicado. Tinha o River Plate, o Sport Cristal, que deu trabalho, e o The Strongest, quando joga dentro da casa deles, cara, é difícil jogar lá, tá? Então, são dois times casca grossa. Só que se a gente for parar para analisar a fase, cara, a fase do Argentino Júnior é muito melhor que a do Fluminense, tá? Se for parar para analisar aqui, o Argentino Júnior, olha só, ele vinha de uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem perder, foi perder para o Estudiantes o último jogo de 3-2. E dentro de casa, o Argentino Júnior não perde, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. E foi quebrado essa hegemonia aí do Argentino Júnior contra o Estudiantes, tá? Mas vinha de 6 jogos sem perder dentro de casa, dentre eles Libertadores e Campeonato Argentino. Cara, time casca grossa. O que eu vejo valor aqui? Com essa odd aqui, algo a favor do Argentino Júnior. Talvez o empate anula, tá? Para quem é punter. Para quem for trabalhar trading nesse jogo, talvez um lay pior equipe em campo, tá? Depende da postura das duas equipes, a gente leva pro live, tá? Odd é excelente para pegar correção de preço, mas depende muito da postura das duas equipes. Trabalhar gols nesse jogo aqui depende muito da postura do Fluminense. Se ele vai jogar puxando aquele jogo para ele, né, tocando a bola ali atrás, puxando o Argentino Júnior para a sua zona de defesa, para sair tocando e levar a bola até o gol. Cara, se acontecer isso, pode ser que fique um jogo um pouco aberto, porque se o Fluminense errar ali, a gente não fizer um gol, cara, pode ser que o Fluminense tenha que se expor para não buscar um empate, para tentar levar o jogo pro Maracanã, entendeu? Difícil cravar over nesse jogo aqui, difícil, ou under. Depende muito da postura do Fluminense. Tem que ver se o Fluminense vai jogar fechadinho, tá? Se o Fluminense vai sair propondo, se vai querer mais a posse de bola. Eu imagino um cenário do Argentino Júnior com a posse de bola maior, tá? Mas possível cenário para esse jogo mesmo, a punter, empate anula, tá? Principalmente que, olha essa fase do Fluminense fora de casa. Dos últimos 10 jogos, cara, em 9 ele não ganhou. Foi perder apenas pro Cruzeiro, foi ganhar apenas do Cruzeiro, tá? E desses 9 que não ganhou, em 8 ele perdeu. E não só perdeu, como perdeu sem fazer gol. Não fez gol contra o Curitiba, não fez gol contra o São Paulo, não fez gol contra o River Plate, não fez gol contra o Flamengo, não fez gol contra o Corinthians, não fez gol contra o The Strongest, não fez gol contra o Botafogo. Cara, foi fazer gol contra o Cruzeiro mesmo. Então, tá perdendo e não tá fazendo gol, muito pela má fase do Herman Cano, cara, que é o seu principal atacante. Então, fase complicada pro Fluminense, apesar de uma bela campanha na Libertadores. Então, jogo para levar pro live. Se você for punter, eu aconselharia trabalhar algo a favor do Argentino Júnior. Jogando em casa é muito forte, ok? Passamos. Vamos para o segundo jogo aí desse dia 1º de agosto. Nós temos Bolívar e Atlético Paranaense. Trabalhar mercado de resultado nesse jogo aqui eu acho complicado. Você dá uma odd de favorito pro Bolívar, cara, eu até concordo pelo fator altitude. O Bolívar lá, ele é muito forte. Pra você ter uma ideia, cara, jogando em casa, tudo bem que a gente tá falando de campeonato boliviano, mas olha só, ganhou do Cerro Porteño, ganhou do Barcelona de Guayaquil, ganhou do Palmeiras, mas era o Palmeiras reserva, mas mesmo assim ganhou, entendeu? Olha só a sequência de verdinho, de vitórias do Bolívar. Jogando em casa, ele é muito forte, porque tem o fator altitude a seu favor, e os jogadores estão acostumados a jogar e usar a altitude a seu favor. Então é muito difícil encarar o Bolívar lá. O Atlético Paranaense fora de casa não vem numa fase 100%, cara. Vamos lá, dos últimos 10 jogos não ganhou em 7, tá? Fora de casa. Mas são confrontos mais difíceis, porque são confrontos de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, entendeu? São jogos mais difíceis do que um campeonato boliviano, tá? Então,
O que dois possíveis cenários que a gente pode trazer aqui, cara? Gols, primeiro cenário. Segundo cenário, talvez algo a favor do Atlético Paranaense, mas corre do empate anula. Jogar talvez um handicap mais 2 lá pra cima, entendeu? O Atlético Paranaense não pode perder por 2 gols de diferença, tá? Então, algo nesse sentido. Acredito que o empate anula muito arriscado, trabalhar a vitória do Bolívar muito arriscado, é um jogo para levar pro live, tá? O Bolívar, cara, eu consegui pegar a gol do Bolívar em lei ao seu adversário, tá? Se eu não me engano, deixa eu olhar os jogos aqui do Bolívar, foi Libertadores, cara. Foi Lei Cerro Porteño, dia 6 de junho. Cara, Cerro Porteño até que tava um pouco melhor, mas o Bolívar tava conseguindo escapar, tava jogando bem, cara, e acabou metendo 2-0 no Cerro Porteño. Eu peguei o gol do Lei Cerro Porteño a favor do Bolívar. É um time que tá complicado, tá? Sempre foi saco de pancada, a não ser quando joga em casa, mas essa temporada aqui, cara, abre o olho. Abre o olho. Foco total do Atlético Paranaense é time casca grossa de Copas. É um time que foca nas Copas, apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil, tá? Mas Libertadores é outra pegada. Outra pegada. Então, ficar de olho aqui nesse jogo pro live. Vamos ver. Vamos ver. Talvez também trabalharia um lei pior equipe em campo. Mas prefiro trabalhar gols. Por quê? O Bolívar, aí seria a punter ou trading, tá? Over à frente no trading ou over a punter mesmo, tá? Vamos ver como é que tá a odd aqui. Para fazer uma dupla a 1,32, ok. Você pega um outro jogo over com uma odd 1,32 também, vai dar uma odd 1,70, quase 1,80, tá? Nos somatórios. Ou você pegar um jogo desse e fazer uma dupla com o under. É isso que a gente faz muito lá no grupo do Telegram, tá? Trabalhar esse jogo aqui over vai ser interessante porque o Bolívar sabe que tem que fazer o resultado lá na altitude, porque aqui no Brasil são outros 500, irmão. São outros 500, cara. Principalmente o Atlético Paranaense, que é um time muito bom jogando em casa. Muito bom mesmo, naquele gramado sintético, é bom, beleza? Então, ficar de olho em gols, porque o Bolívar vai se expor pra buscar esses gols, e se expondo, cara, abre espaço pro Atlético Paranaense contra-atacar, tá? Principalmente se o Vitor Roque estiver em campo, não tem essa informação ainda, mas se o Vitor Roque estiver em campo, cara, é batata, tá? Então vamos ficar de olho pra gols essa partida aqui. Vamos para o terceiro jogo desse dia 1º ainda, dia 1º de agosto, River Plate Internacional, odd 1,50 pro River Plate. João, 1,50 pro River Plate contra Brasileiro na Libertadores. Cara, super concordo, o River Plate campeão do Campeonato Argentino, jogando fino da bola. Muito mais melhor fase do River Plate do que a do Internacional, tá? Só que é um confronto difícil. O que eu buscaria aqui? Para trade, back favorito, tá? Back super favorito, back favorito, vamos dizer assim, uma odd 1,50, chegando a 1,60. Back favorito é River Plate, se o River Plate chegar amassando o Internacional. Trading, cravo isso, ok? Pra punter, buscar algo a favor do River Plate, cara, não sei. Depende muito da postura do Internacional nesse jogo, tá? Depende muito da postura do Internacional nessa partida. O Internacional vai jogar fechadinho, vai jogar pra tentar jogar o jogo pro Beira-Rio, vai se expor lá na Argentina. Depende muito, entendeu? Depende muito. Pré-live, um jogo difícil para cravar. Se tornaria um jogo de over caso o Internacional abra o placar, porque o River Plate perder dentro de casa, cara. Depois que o River Plate fez a reforma no estádio dele também, que virou um caldeirão maior ainda do que já era, cara, pode ser que a gente crave uma vitória do River Plate, beleza? Mas é um jogo para levar pro live. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. O River Plate passou em segundo no grupo, tá? Fez 11 gols e tomou 11 gols, ficou com um saldo de 0. Então pode ver que é um time over, uma média de quase tomar 2 gols por partida e quase fazer 2 gols por partida, tá? E tem um Internacional que passou em primeiro no grupo sem perder. Apesar, vamos achar aqui, apesar dessa fase do Internacional aqui, que são 5 jogos sem perder, na Libertadores, sem ganhar, 5 jogos Internacional sem ganhar, na Libertadores o Internacional não perdeu. Fez 10 gols e tomou 6 gols. Tá? Então, fez mais gol do que jogo e tomou um gol por jogo, em média. Tá? Tem uns 66% de aproveitamento. Não perdeu. Então, abriu o olho. Talvez, dependendo da odd, vamos ver aqui. A odd está 6,50 para o Internacional. Internacional fora de casa. Perdeu por 2 gols de diferença do Fluminense. Perdeu por 2 gols de diferença do América e do Grêmio. E do Atlético Mineiro.
4 dos últimos 10 jogos perdeu por 2 gols de diferença. Porque eu ia cravar talvez o handicap mais 2 pro Inter. Dependendo da odd, dependendo da postura, dependendo do live, fica de olho. Se o Inter começar a levar perigo pro River Plate, cara, pode entrar algo a favor do Internacional no handicap. Beleza? Esse é o possível cenário que eu cravo aqui no River Plate Internacional. Tem mais jogo de primeiro? Temos Libertad e Fortaleza. Cara, Libertad que veio da Libertadores, né? Foi eliminada na fase de grupo, num grupo que tinha Atlético Mineiro, tinha o Atlético Paranaense, tinha mais quem? Tinha um Alianza Lima e foi eliminado desse grupo, tá? Enfrentou no playoff ali de eliminação da Sul-Americana o Tigre, ganhou dentro de casa e ganhou fora de casa. Vem numa sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos sem perder. E enfrenta um Fortaleza, cara, que vem de 3 jogos sem ganhar, perdendo. Porém, voltamos para os... Esse aqui é dados brasileiros e dados meio campeonato paraguaio com um pouquinho de Sul-Americana. Vamos para os dados, cara, só da Sul-Americana, o Fortaleza. Olha só isso aqui. Vamos achar o grupinho do Fortaleza. Fortaleza. Simplesmente 6 jogos, 5 vitórias. Sul-Americana. 6 jogos, 5 vitórias. 15 pontos. Líder isolado do grupo que tinha São Lourenço, Palestino e Estudiantes de Mérida. Fez 17 gols em 6 jogos. Uma média de quase 3 gols por jogo. E tomou 5. Cara, máquina na Sul-Americana. Se vier com essa mesma pegada da fase de grupo, porque é o seguinte, eu sou um cara que concordo muito que tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana são divididos em 2 campeonatos. Tem o campeonato fase de grupo da Sul-Americana e tem o campeonato mata-mata Sul-Americana. Tem o campeonato fase de grupo Libertadores, tem o campeonato mata-mata da Libertadores. Tudo muda. Zera. Ter um jogo que vale 180 minutos, irmão, muda a postura dos jogadores, o emocional dos jogadores, cara, a pegada dos jogadores, porque pontos corridos é outra pegada, entendeu? Eu posso empatar esse jogo aqui porque vai dar um ponto, o outro time perdeu, então fase de grupo é assim. Agora mata-mata, irmão, se você der uma brecha é desclassificação, entendeu? Mas se você for basear a estatística, cara, Fortaleza vem muito bem, apesar do que... Cadê Fortaleza? Apesar de que o Libertad vem da Libertadores, tá? Que é um campeonato mais qualificado do que a Sul-Americana. Vamos ver aqui minhas anotações que eu anotei. Libertad e Fortaleza. Trabalhar gols por conta dessa estatística do Fortaleza, tá? Trabalhar gols por conta dessa estatística do Fortaleza, beleza? Pré-live já tem valor? Vamos ver. Tem que estar a odd acima de 1,30 no over 1,5. 1,40. Olha só. Se mesclar, principalmente Fortaleza fora de casa, cara. Libertad vai ter que se expor, vai ter que buscar o resultado, porque sabe que no Brasil é difícil jogar, tá? Se pegar essa odd do over 1,5, 1,42 e jogar junto com a odd do Bolívar, que vai ter que se expor também, over 1,5 a 1,30, cara, pode ser interessante. Pode ser interessante trabalhar, beleza? Vamos lá, Libertad, passamos. Corinthians e News Old Boys. Esse jogo aqui, cara, odd 2 pro Corinthians. Depende muito do seguinte. Sul-Americana. Corinthians vai com o time titular ou vai com o time misto? No playoff, para qualificar para as oitavas de final da Sul-Americana, né? Corinthians foi eliminado da Libertadores. O Corinthians jogou com o time misto reserva. Praticamente todo mundo reserva. O último jogo só com o Renato Augusto, se eu não me engano. Cara, se for com esse time de reservas, apesar de ser um time até ok, não confio em trabalhar algo a favor do Corinthians. Agora, se for com um time completo, olha a fase do Corinthians. Corinthians deu uma repaginada, cara. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem perder. Desses 7 jogos são 6 vitórias, tá? Ganhando do São Paulo, que tá na fase muito boa, tá? Classificando a Sul-Americana com o time reserva. Ganhando o Atlético Mineiro, que tá na fase mais ou menos, entendeu? Mas, cara, é mais time que o News Old Boys. News Old Boys jogando fora de casa. Não tem uma campanha excepcional. Dos últimos 10 jogos só ganhou 3. Então com essa odd 2, se você tiver com medo de trabalhar algo a favor cravado pré-live para o Corinthians, você pode trabalhar um empate anulo, que essa odd vai estar mais ou menos 1,50, tá? Para o Corinthians. Interessante, tá? No live também depende do time. Trading nesse jogo, um back favorito, se o Corinthians jogar amassando o News Old Boys, é mais time, cara. É o Brasil, tá? Então algo a favor do Corinthians.
no back. Agora, se for com o time reserva, abre o olho. Como é que o time tá jogando, entendeu? Porque o time dá uns mole, tá bom? É isso que eu anotei mesmo, a escalação. Se for escalação titular, cara, dá pra trabalhar, beleza? Ficar de olho nessa partida aqui do Corinthians e News Old Boys. Terminamos dia 1º? Terminamos dia 1º. Cara, então dia 1º foi isso, cara. Corinthians, algo a favor do Corinthians, se for com o time titular. Libertad e Fortaleza, cara, gols, tá? Jogo para gols. River Plate Internacional, depende da postura do Internacional, ponto. Ok? Então, um jogo que eu levaria pro live. Cravar uma vitória do River Plate, eu não vou cravar pré-live uma vitória do River Plate. Bolívar e Atlético Paranaense, gols, tá? E Argentino Júnior e Fluminense, algo a favor do Argentino Júnior, talvez um under 3,5, não vejo saindo 4 gols nessa partida aqui, beleza? Cara, dia 1º foi isso, análise está feita, se você quiser dar um pause nesse vídeo e ver o dia 2 depois, pode ser. Eu já vou meter boneca aqui. Dia 2, vamos lá. Atlético Mineiro contra Palmeiras pela Libertadores, oitavas de final, jogo de ida. Cara, olha essa sequência do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro. Dos últimos 10 jogos, irmão, só ganhou um. Só ganhou um. Desde que o Filipão chegou, cara, eles não ganharam nenhum jogo. Estatisticamente, probabilidades, o futebol que tem sido mostrado. Cara, dentro de casa do Atlético Mineiro, você teria coragem de trabalhar algo a favor do Atlético Mineiro? Eu não tenho coragem. E o mercado me dá uma odd de 2,90, uma odd parelha pro Palmeiras, cara. Casca grossa de Libertadores. Também não tá numa fase excelente. Ganhou os 2 últimos jogos, deu aquela respirada. Mas, tipo assim, Fortaleza e América. Foi eliminado na Copa do Brasil, pelo São Paulo. Cara, complicado, mas eu ainda trabalharia algo a favor do Palmeiras, cara. Arrisco dizer que talvez até o empate anula pro Palmeiras, ou o handicap mais 2 com um over 1,5 numa dupla, entendeu? Pré-live isso, tá? No live, cara, jogo difícil até pro trading. Jogo difícil até pro trading, tá? Outra coisa que eu trabalharia aqui, o under 3,5. Olha só, do Atlético Mineiro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dos últimos 10 jogos não saíram 4 gols do Atlético Mineiro. O under 3,5 até se levar pro trading também, fazer um scalping, tá? Ou fazer um under limite também durante a partida e tudo mais. Do Palmeiras, pelo lado do Palmeiras, já tem um pouco de over, tá? Olha só, saíram mais que 4 gols nos últimos 2 jogos. 3-1 no Fortaleza. O Palmeiras disparou fazer gol. E 4-1 na América Mineira. Sai essa zica também, sai metendo gol. Então o jogo é complicado, tá? Mas pra trás, ó, não saiu 4, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos últimos 10 jogos não saíram 4 gols, tá? Fora de casa o Palmeiras, vamos dar uma olhada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos fora de casa não saíram 4 gols. Cara, estatística e probabilidades. Vamos ver odd do under, over o under. Under 3,5, 1,23. Tá bem amassadinha a odd, tá? Bem amassadinha. Fica de olho, beleza? Mas trabalharia algo a favor do Palmeiras, beleza? Um empate anula, arrisco a dizer. Entrada mais arriscada, tá? Entrada mais arriscada, mas é buscando estatística, probabilidade e fase. E elenco. Tá? Depende muito de como o Hulk vai estar nesse jogo aqui, como é que o Paulinho vai estar nesse jogo aqui. Talvez levar pro live. Muita gente tá trabalhando trade no empate anula, tá? Tô vendo no Instagram. Bacana, é interessante, é isso aí, inovando. O importante é ao longo prazo ser lucrativo. Fechou? É isso aí. Vamos passar pro jogo do Botafogo contra o Guarani de Paraguai. Guarani do Paraguai. Cara, se for depender da fase do Botafogo, de como tá jogando, Tiquinho sendo titular, Botafogo tá investindo, tá trazendo contratações, handicap -1 Botafogo, tá? Eu vejo o Botafogo ganhando e não só por um gol de diferença, tá? Talvez mais. Trading, pack super favorito Botafogo. Apenas, cara, apenas. Mas podemos passar um olho aqui nas estatísticas. Cara, olha a fase do Botafogo, irmão. Dos últimos 15 jogos, perdeu um. Fora de casa contra o Atlético Paranaense. Se for pegar em casa, cara, você perde de vista quanto que o Botafogo perdeu. Foi perder no Campeonato Carioca em março. Abril, maio, junho, julho, agosto. São 5 meses sem perder em casa. Cara, jogando muito bem, tá?
E repito, eu falei isso no Instagram já falei no Telegram, o time do Botafogo é limitado, tá? Tem os jogadores excelentes, mas limitado. Ok? Limitado. E tá numa fase, tá numa raça, tá jogando muito bem. Beleza? Trabalharia algo a favor do Botafogo. Apenas. É isso que eu anotei? É isso aí. Handicap -1 do Botafogo. Bora pra cima, cara. Estudiantes e Goiás. Ainda estamos no dia 2? Dia 2 vai até quando? Ó, tem bastante jogo dia 2. Vamos lá. Estudiantes e Goiás. Cara, Estudiantes vem de 4 vitórias seguidas. Dentro de casa, não perde quase a 20 jogos. Os últimos 20 jogos dos Estudiantes jogando em casa, cara, ele perdeu apenas 2. Tá? Perdeu apenas 2. No campeonato argentino ainda. Então vem numa fase sensacional. E o Goiás, cara, não tem uma fase muito boa. Tá? Não tem uma fase muito boa. Apesar do que os últimos jogos não perdeu, os últimos 3 jogos não perdeu, não tem uma fase muito boa e não tem um time tão bom quanto o do Estudiantes, tá? Diga-se de passagem. E outra coisa interessante também aqui do Estudiantes, vamos dar uma olhada no grupo aqui. Estudiantes, LDU, Defensa e Justiça, Goiás passou em primeiro, top de linha, não perdeu na fase de grupo. Dado interessante. Cadê o Estudiantes, gente? Estudiantes, grupo C. Grupo com Bragantino, Taquari e Oriente Petroleiro. O Estudiantes também não perdeu na fase de grupos, fez 14 gols, então a média de 2 gols por jogo, tá? E tomou um gol na fase de grupo. Então tem uma defesa muito sólida, principalmente jogando em casa, 77% de aproveitamento. O Goiás passou líder do grupo dele também sem perder. E tomou 3 gols, tá? Em 6 jogos. Também uma defesa muito sólida. Dadas essas estatísticas, cara, podemos trabalhar o under 3,5 com cautela. Com cautela. O Estudiantes vamos achar aqui. Estudiantes na qualificação, né? Que, contra o Barcelona de Guayaquil. O jogo de ida saiu 3 gols, então ficou no limite. Esse jogo aqui eu trabalhei o under 3,5 lá no grupo do Telegram, num bilhete, bateu, top de linha. E no jogo da volta meteu 4-0. Então, cuidado. Aí, voltou pro Campeonato Argentino, meteu 4-0. Depois, 1-0. Depois, 3-2. Então, se tornou um pouco um time over. Então, cuidado. Mas, como eu digo, eu vou voltar a repetir, a fase de grupo é diferente de mata-mata. Jogo de ida contra um time brasileiro, o Estudiantes talvez fazendo um gol, talvez fazendo 2-0 dentro de casa, retranca, segura. E no jogo da volta vai tentar segurar ao máximo, entendeu? Não vejo exposição. Agora, o Goiás fazendo um gol, irmão, aí vai ter exposição essa partida, tá? O que eu cravaria aqui? Observar o live para trabalhar over ou under, tá? Mas trabalharia, cara, vitória do Estudiantes, tá? Mais time que o Goiás, apesar de que na Sul-Americana os dois times estão invictos, entre aspas, invictos, porque o Estudiantes perdeu o jogo de ida, né, para o Barcelona de Guayaquil, mas pela fase de grupo estão invictos, ok? Então, trabalharia algo a favor do Estudiantes, nessa odd aqui mesmo, concordo, 1,60, tá? Concordo. Vamos lá, Vila Nova Sport. O que eu quero trazer de dado desse jogo aqui? Temos simplesmente o melhor ataque da competição, empatado com o do Vitória, né? Contra a melhor defesa da competição, que tomou apenas 11 gols em 20 jogos, tá? O Vila Nova em casa, cara, é o 4º melhor mandante e ainda não perdeu, tá? E o Sport fora de casa, apesar de ser um time muito bom jogando em casa, que é a melhor campanha, fora de casa oscila muito, tem 3 derrotas e 4 empates e apenas 2 vitórias, tá? Odd tá parelha, odd eu acho justa, é um jogo para trabalhar no live e é um jogo para trabalhar under 3,5. Para você ter uma ideia, nós temos aqui que fora de casa o Sport fez apenas 8 gols e tomou 11, então a média de 1 gol por jogo, tanto fazer quanto tomar, então no máximo 2, tá? E temos o Vila Nova aqui em casa, olha só, fez 10 em 9 jogos e tomou só 2 gols. 2 gols em 9 jogos é muito pouco, é uma defesa muito sólida. Então eu enxergo um cenário aqui de poucos gols, tá? Vitória nessa partida aqui, fico de fora. Mercado de match odds. Lei pior equipe em campo, Série B. 9,5 com Libertadores e Sul-Americana ao mesmo tempo passando. Jogaria um pouco de lado esse jogo.
tá? Mas pré-live, um under 3,5, algo a favor do Vila Nova, não sei. O Sport, apesar da má fase fora de casa, cara, é o Sport com um time melhor que o Vila Nova, tá? Por isso que eu anotei aqui. Poucos gols, under 3,5. É isso aí. Na minha colinha aqui, cara, porque é muito jogo, né? Finalizando aqui o dia 2. Não, ainda tem 2 jogos ainda do dia 2. Eita, jogo pra caramba dia 2, hein? Cara, nós temos Astana contra o Dinamo de Zagreb. O que eu quero chamar atenção nesse jogo aqui? Esse aqui é o jogo pela Liga dos Campeões, a fase de qualificação ainda, tá? Quarta de final, 11 horas da manhã esse jogo. Interessante demais para trabalhar no trading, mas o seguinte, abre o olho, cara. Por quê? O Dinamo de Zagreb ganhou de 4-0 o primeiro jogo. O Dinamo de Zagreb pode perder por 3-0 esse jogo, que ele ainda se classifica. Então, por mais que seja mais time, mais nome, mais peso de camisa, cara, provavelmente vai ganhar essa partida, cuidado, tá? Cuidado, não foca só na odd. Ó, Dinamo de Zagreb contra Astana, que joga, é lá do Cazaquistão, não, o Dinamo de Zagreb vai ganhar, calma, segura. O Zagreb talvez se tomar um gol, não vai se expor tanto, tomou 2 gols, não vai se expor tanto. Irmão, eles fizeram 4-0, tá? Então, se liga, leva o jogo pro live. O que eu trabalhei aí nesse jogo aqui? Gols, porque o Astana vai se expor. Vai se expor. E se expondo de no Zagreb é mais time, pode explorar os contra-ataques e matar a partida. Fechou? Copenhagen contra o Breidablik. Também trabalharia gols. Não dá para trabalhar match odds pré-live com a odd 1,25. Dá para trabalhar no live. O Copenhagen ganhou de 2-0 fora de casa, tá? Contra o Breidablik. Os dois times são overs. Tá? Os dois times têm a tendência de sair gols. E esse resultado de 2-0 pro Copenhague, se não ficar aquele jogo morno do Copenhague segurando o jogo, cara, a gente pode trabalhar gols, tá? Se o Copenhague entrar para matar a partida, essa odd 1,25 no back super favorito tem valor, tá? Trabalharia gols nessa partida aqui. Principalmente se o Breidablik se expor para tentar reverter esses 2-0 Copenhague, tá? Muito cuidado também em trabalhar a odd 1,25 a favor do Copenhague. Por quê, João Lucas? Porque o Copenhague já ganhou de 2-0. Então, se o Breidablik fizer um gol, ele ainda se classifica, tá? Agora, se o Breidablik fizer 2, pau na boneca, irmão. Pau na boneca, aí o pau quebra. Finalizamos o dia 2, cara. Se você já viu o dia 1, já deu pausa, agora viu o dia 2, cara, deixa o like no vídeo, compartilha aí, bora pra cima, tá? Esse é o meu planejamento semanal, tá? A gente vai fazer um fechamento desse planejamento semanal também. O vídeo vai sair na sexta-feira, tá ok? Com todas essas análises que eu tô fazendo aqui. Beleza? Não é auliel não, irmão. Vamos conferir as análises, se bateu ou não, como é que tá, se tá afiado pré-live ou não, fechou? E outra, para complementar essas análises, eu vou mandar as entradas punter diariamente lá no grupo Telegram com as análises por escrito, entendeu? Copenhague, papapá, Breidablik, papapá. Então, cara, não esquece de se inscrever no grupo Telegram não, o link vai estar aqui na descrição, fechou? E também as análises de trade no Paulo. Tá? O Paulo vai estar diretão, ligadão lá no grupo do Telegram. Fechou? Seguimos, cara, pro dia 3, cara. Dia 3 nós temos Flamengo e Olímpia. Odd pro jogo do Flamengo, cara. Vamos dar uma olhada aqui, qual que foi a minha anotação. Na verdade eu não anotei nada no jogo do Flamengo contra o Olímpia. Aí eu tô ficando doido, hein? Ó, jogo do Flamengo contra o Olímpia. Odd 1,25 pro Flamengo. Difícil, hein? Difícil trabalhar o Flamengo. Dá pra trabalhar no live, cara. Pré-live não cravo nada. Fase do Flamengo, sensacional, cara. Ganhou de virada do Atlético Mineiro, cara, lá dentro do Mineirão. Ganhou de 2-0 do Grêmio na Copa do Brasil. Empatou com o América, um jogo feio, início da América, jogo feio. Quase perdeu, tá? Empatou com o Fluminense, mas olha só, são 10 jogos sem perder, vamos ver se tem mais. Dos últimos 15 jogos, perdeu só um, que foi um jogo que jogou muito mal contra o Red Bull Bragantino. Dos últimos 15 jogos, cara, perdeu só um. E ganhou 11. Ganhou 11 nos últimos 15. Olha a fase do Flamengo. Odd excelente, cara. Odd excelente. Odd justa. Odd justa, tá? Trabalhar um handicap -1 pro Flamengo? Não sei, cara. Não sei. A odd -1 vai estar 1,50 no máximo, cara. No máximo. Então, difícil cravar gols nessa partida. Cara, temos vários jogos aqui, cara, aqui, ó. 1-1, 0-2, 0-0, 0-2, 1-1, 0-2, 2-0. Então temos muitos jogos que ficaram abaixo do over 2,5. Talvez trabalhar o over 1,5, mas eu acredito que vai estar amassado, que a odd do back está amassado. 1,13, 1,18 não dá. Não dá. Levar para o live, talvez trabalhar um back super favorito. Beleza? Flamengo.
São Lourenço e São Paulo, cara, trabalharia under 3,5. Vamos dar uma olhada nos últimos 10 jogos de São Lourenço. Em casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dos últimos 10 jogos não saíram 4 gols. São Paulo fora de casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dos últimos 10 jogos não saíram 4 gols no jogo do São Paulo fora de casa. Então, um jogo com tendência de poucos gols. Jogo contra time argentino, catimba. Se o São Lourenço fizer 1-0, cara, vai ser uma catimba pra lá, catimba pra cá, entendeu? Então, um jogo que tem a tendência, principalmente por ser um jogo de ida, jogo truncado, jogo difícil, tá? Tem um atacante do São Lourenço aqui, cara. Deixa eu ver se eu pego o nome aqui. Vamos ver se eu pego o nome aqui do atacante do São Lourenço. Formação. Opa. Jogo. Formações. É o Pereira. Blunt, não. Acho que esse aqui jogou com o time reserva. Vamos ver da Sul-Americana. Fez os 2 gols contra o Independente Medellín. Aqui, ó. Bareiro. Fez os 2 gols. Atacante enjoado, tá? Joga bem, tá? Bareiro. Vamos ver aqui a carreira do cara. O cara tem 27 anos. Carreira dele: São Lourenço, Atlético São Luís. Jogou na Turquia, no Alanyaspor. Monterrey, no México. Carreira bacana, cara. Difícil, tá? Difícil esse confronto. Difícil. Fica ligado. Beleza? Fica ligado pro live. Mas trabalharia o under 3,5, nada a favor e nem contra match odds. Correção de preço no live trading, tá? Empate anula São Paulo. Cara, pela fase, São Paulo fora de casa não vem tão bem não, cara. Olha só, os últimos 10 jogos só ganhou 3 fora de casa. Então cuidado, tá? Odd parelho, odd justa. Algo a favor de São Lourenço? Não sei. Vamos ver o São Lourenço em casa. Pô, joga bem. Talvez algo a favor de São Lourenço. Cara, São Paulo é casca grossa sul-americana. Foi campeão em 2012, chegou na final do ano passado. É difícil, cara. Difícil. Pra match odds, difícil esse confronto, tá? E pra finalizar, cara, último jogo do dia 3, América Mineiro e Bragantino. Cara, aqui não tem como, irmão. Você olha pra América Mineiro, você pensa em over, irmão. Olha esse retrospecto do América, irmão. Olha só. Ó, over 2,5 em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7, em 8 dos últimos 10 jogos saíram 2 ou mais gols, irmão. Cara, é over. E o Bragantino, ele é um dos melhores ataques do brasileiro, tá? Então, olha só. 2,5 em 1, em 2, em 3, em 4 dos últimos 10, mas bastante over 1,5, tá? Olha o confronto direto entre as duas equipes. 2 gols, cara, em praticamente todos os jogos. Confronto direto. Então, esperar 2 gols nessa partida aqui, cara, é batata. Independente se é jogo de ida, cara. Olha só, odd 1,40 pro over 1,5. Cara, odd boa, tá? Odd boa. Espero gols nessa partida aqui, cara. Trabalhar match odds, fico de fora. Beleza? Cara, esse foi o vídeo de análises do canal Pum Trader dessa semana, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Cara, deixa o seu comentário, me fala seus possíveis cenários. Eu tô gravando, por exemplo, esse vídeo aqui pro dia 3, cara. Faltam 3 dias pro dia 3. Então, muita coisa pode mudar, escalação pode mudar. Então, sempre é bom deixar aqui nos comentários. João, cara, tal coisa aconteceu, o que você acha? Eu vou responder, irmão. Pode comentar. O que você acha? Tal coisa mudou de escalação, não sei o que, time reserva, Corinthians, pá. Pode comentar aqui que a gente troca uma ideia bacana, fechou? Cara, no mais é isso. Tamo junto! Cara, e como prometido, a dupla do dia, tá? O bilhete pronto é over 1,5 no jogo do Astana versus Dinamo de Zagreb, tá? Pela UEFA Champions League fase de qualificação, e over 1,5 no jogo do Bolívar contra o Atlético Paranaense, tá? Essa dupla deu um total de 1.74 de odd, então uma odd quase 1.75, deu 1.746, 1.746, tá? Então uma odd 1.75, beleza? Eu vou fazer essa operação, fiz essa operação no Bolsa de Aposta, tá ok? Bolsa de Aposta é a plataforma que eu utilizo para fazer trading.
para fazer as entradas punter, para fazer o bilhete pronto, tá? Tem a parte de Sportbook, o Paulo também utiliza, não é patrocínio do vídeo, mas é a plataforma que a gente está utilizando, é a plataforma que deu uma odd 175, mas você consegue fazer essa dupla em qualquer casa de apostas, fechou? Então, tamo junto, muita fé, bora pra cima, meus amigos, abraço!